Graça e paz, querido, tudo bem? Como chegar ao reino de Deus? Já se fez essa pergunta? Que objetivo devemos perseguir como cristãos no último trimestre de 2019? Jesus deixou claro que o grande objetivo do cristão não pode ser outro senão o chamado reino de Deus. Lucas capítulo 17 e 21 fala assim: para tanto, Jesus deixou claro que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Reforçou essa ideia quando disse: vós sois deuses, em João 10:34, e também podeis fazer o que eu faço e coisas ainda maiores, em João 14:12. Sobre a forma do reino de Deus, Jesus explicou que o reino de Deus não virá como aparência exterior, em Lucas capítulo 17:20. Tampouco está aqui ou ali. Por isso, obviamente, ele só poderá ser encontrado no mais interior do nosso interior. Mas, mantendo a pergunta, como atingir o reino de Deus? Você já parou para se fazer essa pergunta? Jesus ele dá algumas indicações a esse respeito. Para alcançar o reino de Deus é necessário nascermos de novo. João 3:3. Mas, queridos, nascer de novo, como isso é possível? Nascer de novo tem um significado profundo. Representa deixar de lado tudo o que somos de limitado e nascer para o Espírito que sopra onde quer. Em João 3:8 nos explica isso. Então, Jesus também disse que nós devemos fazer tal como as crianças para alcançarmos o reino de Deus. A inocência, a pureza devem ser cultivadas para tal como a das crianças. Isso significa vivermos sem malícia, sem esperteza, olhar para a vida tal como ela é, sem olhar para o próximo, julgando, apontando, questionando, mas vivendo a vida tal como ela é, com pureza, com santidade. No Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5-7, Jesus fala sobre como se tornar um bem-aventurado. Por que um bem-aventurado? Bem-aventurado é o homem feliz, que vive em paz e em harmonia com Deus, e nada deste mundo pode abalá-lo. Jesus disse que o bem-aventurado, ele é pobre de espírito, ou seja, o humilde, aquele que tem um coração de pobre, mas não pobre no sentido material. Aliás, nós como seres humanos sempre olhamos para a pobreza no sentido material, mas pobre no sentido de não ficar desejando conquistar o mundo. Essa é a pobreza que Jesus está falando. Bem-aventurados são também os que choram, pois serão consolados. Queridos, chorar é expressar as emoções e ser completamente sincero consigo mesmo. E ainda nas bem-aventuranças, bem-aventurados também são os mansos, ou seja, aquele que não briga, não luta, não se estressam, não vivem uma vida tensa, irritadiça, de nervosismo, mas são calmos no falar, no agir e no pensar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam ser um instrumento da justiça e da paz no mundo. Queridos, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que conseguem se colocar no lugar do outro, ser empático, respeitar o outro por pior que ele seja e não julgá-lo por isso. Bem-aventurados também são os puros de coração. Jesus deixa isso tão claro que estes são os que verão a Deus. A pureza de coração abre o nosso ser para a visão direta e o contato direto com os planos mais elevados do cosmos. Bem-aventurados são também os pacificadores, ou seja, aqueles que buscam a paz em tudo o que o fazem, que procuram transmitir essa paz a todos e principalmente ao mundo. Você já parou para se perguntar o que é tomar o reino de Deus? Bem-aventurados são, por fim, os injuriados e perseguidos por causa de Jesus, ou seja, por causa da luz espiritual que Jesus representa.
aqueles que sofrem todo o mal em nome do bem, da paz e da verdade, tornar-se-ão bem-aventurados. Ainda sobre o reino de Deus, Jesus deixou isso claro, que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça sempre em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, pois aqueles que o fazem, para este tudo o mais será acrescentado. Queridos, busque o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O meio de acesso ao reino de Deus se dá por meio de uma porta tão estreita, que essa porta estreita, ela é uma alusão a um caminho estreito, pequeno, bem apertado, onde não poderemos levar qualquer bagagem. Caso contrário, não cruzaremos a via até ele. É preciso se despojar de tudo para atravessar esta porta estreita. Querido, se despoja, limpa o seu coração, limpa a sua mente, transmita o amor de Cristo, transmita as bem-aventuranças para que você possa atravessar essa porta estreita. O caminho que leva ao reino de Deus também não admite qualquer apego ao passado. Jesus deixa isso claro, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está explicado para nós em Lucas capítulo 9, versículo 62. Isso concorda com todas as referências anteriores a respeito. Aquele que deseja entrar no reino de Deus jamais deve olhar para trás, para o passado ou para aqueles que ficam pelo caminho. É necessário seguir sem medo, sem culpa e sem nenhum apego ao que fica ou a quem fica. Dessa forma, queridos, olha só isso. Jesus traçou o caminho para o reino há mais de 2000 anos. Como cristão, nosso objetivo não pode ser outro senão trilhar este caminho. E detalhe, começando agora. Não espere chegar o ano de 2020 para você tomar essa decisão. Ainda dá tempo de tomar essa decisão. Ainda dá tempo de colocar a mão no coração e falar: Jesus, eu aceito este caminho. Que Deus abençoe seu sábado, queridos.